E não é que a Espírito do Mal conseguiu me surpreender. Fala galera, então, primeira coisa pra falar, assim, já é que esse gênero é um gênero bastante trabalhado, tá? É um gênero onde já foi feito várias e várias histórias de vários jeitos e maneiras diferentes, e principalmente para conseguir surpreender o espectador. Então, surpreender o espectador num gênero de suspense é algo complicado, entendeu? Porque muitas ideias já foram usadas. E acho que, cara, a maior vantagem que a Espírito do Mal tem, e o maior mérito que ele tem também, é de conseguir apresentar um formato diferente, tá? Para uma história que é uma história, cara, que ele vai para um lado no primeiro momento do filme, né? Principalmente assim, os 3 atos do filme, eles são, cara, são bem claros, bem colocados para o espectador as suas repartições, tá? O primeiro ato do filme, ele tá muito colocado até o momento onde a gente está vendo aquela história acontecendo de uma forma linear, onde a gente não entende muitas coisas que estão sendo apresentadas e principalmente dentro da casa onde mora, né, a nossa família ali principal. E uma coisa muito importante, ó, cara, esse vídeo aqui não tem como não ter spoilers, ou seja, esse vídeo tem spoilers, então eu vou fazer aquela famosa contagem de 1, 2, 3, para a partir de agora termos spoilers, ou seja, 1, 2, 3. E agora com esse recado dado, a gente vai, né, esmiuçar um pouco esse primeiro ato do filme. Cara, o primeiro ato do filme, ele coloca vários elementos ali que levam muito para esse suspense, para uma coisa mais sobrenatural. Tem vários elementos ali que levam o filme para esse lado. E isso é um grande mérito, tá? Porque assim, cara, o filme ele vai, até principalmente na maneira como ele tá colocando a linguagem para acontecer. E a linguagem envolve o ritmo que eles estão colocando e, cara, os planos que eles estão fazendo ali para esse filme. É para realmente conseguir provocar essa atenção do espectador e a gente não vai entendendo muito bem, vai sendo levado e apresentado todos aqueles elementos ali. Tem coisas estranhas que acontecem dentro da casa, tem principalmente fatos que vão acontecendo ali que envolvem aquela investigação paralela, que é muito importante para que a gente entenda, né, o final do filme. Mas são, cara, vários elementos ali de suspense que também é parte de tanto do que acontece dentro da casa, que a gente não vai entendendo. Tanto da investigação policial em relação àquele caso, que a gente também não vai entendendo, né? A gente se coloca naquele momento ali como os detetives, onde eles não vão entendendo. Parecia um crime que já estava, um serial killer, não sei o que, parará, que pegava as crianças, não sei o que, e era um caso já resolvido porque o principal suspeito já estava preso, então era muito estranho, né? Parecia um copiador desse serial killer ali de volta também, ou outra coisa, mas que envolvia muito essa maneira sobrenatural, inclusive, né, o desaparecimento que tem logo no começo do filme ali do menino, a maneira como acontece, ele leva também a gente pensar nesse sobrenatural, porque ele é simplesmente puxado, né, para trás quando ele está andando na bicicleta. E logo depois, à medida que o filme vai indo, ainda nesse primeiro ato, a gente identifica que não, né, que tinha aquela corda lá que estava presa de um lado para o outro na árvore que simplesmente impediu ele e fez, né, como ele está num movimento muito rápido para frente, quando ele dá aquela batida, o corpo dele acaba ficando, né? Não é que ele seja jogado para trás imediato. O corpo dele fica, a bicicleta vai e daí acontece aquele posicionamento reverso dele ali. Cara, e isso tudo estava me questionando bastante. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Até o momento quase de transformação do primeiro para o segundo ato, quando a gente tem essa figura aqui do tal do invasor, né? Que a gente vê ele chegando próximo lá do Connor, e o tal do Frogging, né? Que eu não conhecia essa nomenclatura e muito menos o que representava essa nomenclatura. E ali, sim, a gente é apresentado ao segundo ato do filme, a Mindy e o Alec. E tudo que envolve realmente, né, isso do Frogging. O que é esse tal do Frogging, né? O que representa esse tal do Frogging? E eu achei esse conceito, cara, muito interessante, tá? Muito interessante, porque ao primeiro momento, assim, eu tive um pouco de problema, tá? Com a maneira como estava sendo colocado ali aquela informação, porque ela era totalmente oposta ao primeiro ato do filme. É totalmente oposto, né, esse conceito ali, em relação àquele tal sobrenatural que poderia acontecer. Mas à medida que foi acontecendo e eles contam aquela história basicamente voltando no início do filme, né, correndo em paralelo a tudo que acontece no primeiro ato do filme. Então a gente vê de novo através do ponto de vista ali do Alec e da Mindy. E, cara, esse segundo ato do filme foi me ganhando bastante, porque ele foi dando esse crescente, porque ele foi também apresentando esses elementos novos que iam, cara, deixando claro o que é que estava acontecendo ali. Por mais que, obviamente, né, eu comecei a tentar descrever as coisas em cima do roteiro, do que podia ser, ainda mais pelo tempo do filme que estava ali, tinha muito tempo de filme ainda. Obviamente que ele não ia ser o ponto de virada principal dos acontecimentos. Ia ter um twist ali para, né, levar
aquele roteiro em diante ali, principalmente para levar para o ato final do filme. E os elementos começam a ser colocados pra gente, né? Por que tinha toda aquela história da investigação correndo paralelo com o que está acontecendo na casa, né? O que ia linkar essas duas histórias? E quando tem lá já, cara, indo no primeiro ato do filme, em relação a duas crianças tinham conseguido fugir do sequestrador, tudo mais, blá, 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 e eles conseguem falar apenas com né? Com uma dessas crianças já adultas, mas eles só conseguiram enxergar em uma, a outra estava simplesmente desaparecida, eles não conseguiam esse contato. Então aquilo fica na minha cabeça. À medida que vai acontecendo, né, esse paralelo em relação ao que acontece na casa e a investigação, pra mim, cara, começou já a fechar a resposta do filme que o Alec era, sim, essa segunda criança. Por causa do que ele estava se colocando para fazer dentro da casa, dentro da família, e, cara, e principalmente em relação ao Greg. Quando ele tem aquela cena lá do Greg, que ele pega e, cara, faz um xixi em cima do Greg, fica muito claro ali que tem alguma coisa a mais acontecendo. Fica muito claro. Então, os elementos todos formados ali deixou essa parte ainda mais interessante para essa grande descoberta que teve no final. Cara, e o terceiro ato do filme, querendo ou não, assim, ele é um pouco óbvio, tá? Mas para dentro dessa história que eles estão montando, ele funciona bastante. Se tem uma coisa ali, tá, que eu gostei bastante, foi a maneira como o Greg foi se transformando, tá? É claro que não fica claro pra gente o motivo, tá? E isso já entra numa parte muito importante. Não fica claro qual é o motivo do porquê que ele tá fazendo. Porque no momento, bem no final ali, quando ele tá, né, já de frente pro Alec, no final daquela mini luta que eles têm ali, o Alec sai das sombras, né, e mostra o seu rosto. No momento que o Greg vê e lembra de quem é aquela criança ali, né? O Alec é realmente, cara, um daqueles, assim como é colocado no final do filme, né? Era um daqueles que conseguiram fugir dele. Ele identifica, daí sim ele muda também a postura, né? Que ele tá tentando colocar ali um momento de superioridade por ser policial, do que ia acontecer com ele se ele atirasse, não sei o que. Ele muda completamente a partir do momento que ele visualiza quem é o Alec. Dá essa lembrança e ele muda pedindo, cara, calma, começando a implorar pela própria vida. O Alec pega e atira. Porque o Alec tava, assim, com tudo aquilo que aconteceu dentro dele. Né? Então fica claro do porquê que ele pega e mata. Por que ele resolveu ir junto com a Mindy, por que ele resolveu ir para aquela casa. Tem tudo um porquê, nada em relação ao Alec foi ao acaso. Quem não sabia de todos esses acontecimentos era a Mindy. No momento que a Mindy já fazia esse tal do frogging e convida o Alec para ir, o Alec identificando quem mora naquela casa também é o motivo do porquê que ele aceita ir para lá. E tudo isso sim é uma vingança de tudo, cara, que o Greg fez para ele, que simplesmente destruiu a vida dele. A gente vê aquele outro menino, né, quando tanto o Spitz e o Greg vão lá na casa dele para tentar conversar com ele, como ele tá, cara, transformou completamente a vida daquelas crianças, tudo que o Greg fez para eles. Né? E olha que eles conseguiram fugir. Então esse fato transformador leva realmente eles a terem, cara, aquela perturbação que vai estar para sempre na vida deles. Ou seja, isso é muito complicado de conseguir se manter. E assim como eu tinha falado ali, o filme não dá uma explicação clara do porquê que o Greg estava fazendo tudo aquilo e porquê que ele sempre fez isso, né? Quando ele vai começar a tentar argumentar sobre, ele simplesmente diz pro Alec: é que você não entende, porque quando eu era criança aconteceu e bum, aí tem o tiro do Alec ali que acaba, né, já matando o Greg. Então a gente não tem essa conclusão, a gente simplesmente entende também que o Greg tava, cara, fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo em relação aos outros meninos, porque ele sofreu algum tipo de abuso, de sequestro, alguma coisa na infância dele. Ou seja, ele levou aquele trauma que aconteceu com ele em relação aos outros meninos para quando ele já fosse, né, adulto, aquilo não ficou resolvido com ele, para que ele pegasse e colocasse isso, né, cara, de volta para as crianças, para que elas passassem pela mesma coisa que ele passou. Ou seja, ele se transformou também com tudo aquilo que aconteceu. Então, se a gente botar em paralelo, assim, cara, o Alec e o Greg, o trauma levou eles a fazerem essas escolhas, a terem essas escolhas e fazerem também essas conclusões que eles fazem. Porque se a gente pegar, o caso, quem é que o Spitz realmente prendeu? Né? Se ele não prendeu o real culpado por tudo. Como o Greg também é policial, ele conseguiu criar todas aquelas provas, ele criou todo o caso, assim como ele estava fazendo novamente, seja com o amante da Jack, seja, cara, com a maneira como ele vai montando aquela cena do crime dentro da casa dele, né, para que tudo aquilo fosse legítima defesa, quando eles fossem realmente invasores, assim como ele tinha descoberto a câmera com aquele documentário ali que a Mindy estava fazendo. Ou seja, ele estava conseguindo criar de novo uma segunda cena do crime,
para deixar claro que não foi um assassinato da parte dele também, assim como ele tinha feito, né, com o tal cara que tinha sido preso, que já tinha sido trazido pela chefe de polícia lá, que tinha problemas no caso, tinha coisas ali que não estavam se fechando, e que o Spitz também tem um momento de, tá, mas tá tudo claro, é ele. Quem que criou aquele caso, quem que conseguiu colocar aquelas provas, é o Greg. Então, cara, os elementos desse filme, querendo ou não, eles, por mais que o primeiro ato do filme leve para um lado, o segundo ato do filme traga de volta, eu tenho tido um problema primeiro com a mudança que tem ali, até que aquilo realmente conseguisse me prender em relação a tudo que estava fazendo, e me prendeu muito mais a partir do momento que eu comecei a entender quem era o Alec e qual era o principal motivo dele estar fazendo tudo aquilo ali que ele estava fazendo. Aí o filme ganhou uma grande, cara, vantagem em relação a esse gênero, que é um gênero já difícil de conseguir surpreender. Mas o filme consegue surpreender, cara. Ele provoca essa tensão e, cara, belo filme. Eu não esperava que fosse um filme que conseguisse me surpreender tanto assim como ele conseguiu me surpreender nessa parte final. E talvez uma coisa, assim, que eu não gostei, cara, é a participação da Emily Hunt, assim. Eu tô achando que ela tá num momento onde ela tá começando a fazer algumas escolhas, né, que, pô, o personagem dela não tem muitas mudanças e principalmente não tem uma grande importância na parte final do filme, assim. É um personagem ali que tem uma culpa e que aquela culpa parece que vai ser apresentada com importância no filme, mas na verdade não, assim, é simplesmente algo que ela aconteceu, algo não tem uma explicação, que parece muito em relação ao casal, mas também não dá indício nenhum se ela sabia, se imaginava qualquer coisa que tinha acontecido. E simplesmente naquele terceiro ato do filme o personagem não tem mais importância porque ela pegou o filho, foi pro hospital e ponto, acabou, volta ali e já aconteceu tudo o que aconteceu. Então aquele personagem da Jack, cara, poderia ter sido mais bem aproveitado, porque simplesmente ele parece ter uma grande importância, o filme começa com ela e o filme vai sumindo com ela à medida que as coisas vão acontecendo. Então é isso, galera, já assistiu O Espírito do Mal? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante, curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.